nosso pastor Bruno César. Bruno César, para os irmãos que já conhecem, doutor em teologia, pastor da Igreja do Nazareno, autor de vários livros. Temos ali alguns livros da autoria do pastor, amigo, né, que sempre nós estamos conversando, e ele vai trazer hoje a palavra de Deus ao nosso coração. Então fique bastante atento àquilo que Deus vai falar ao teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos aqui para cultuar a Deus e falar sobre Deus, sobre o Filho de Deus, sobre a obra de Deus, por tantas bênçãos que Ele nos tem dado. Eu quero convidar os irmãos a lerem comigo em Hebreus capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Hebreus capítulo 1. Quero agradecer a Deus publicamente por estar aqui novamente. Ao pastor Jonatas, que sempre abriu as portas. Minha esposa que está comigo mais uma vez. Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, diz assim: No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Pois a qual dos anjos disse alguma vez: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: Eu lhe serei pai e ele me será filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Sobre os anjos ele diz: De seus anjos ele faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas sobre o Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E também diz: Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles serão destruídos, mas tu permaneces. E todos eles envelhecerão como roupa, e como um manto os enrolarás, e como roupa serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Mas a qual dos anjos disse alguma vez: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação? Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração. Pai amado, bendito seja o teu nome. Te louvamos por tua obra salvadora e por ter enviado o seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. O teu Filho, que é superior a tudo e a todos, é razão da nossa existência. E é a razão de estarmos aqui hoje também, Senhor, te cultuando. Ó Pai, contempla cada um de nós nas nossas necessidades e fala ao nosso coração por meio da Tua palavra hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero meditar com vocês hoje sobre o tema: o Filho de Deus é superior. O Filho de Deus é superior a tudo e a todos. E esse texto fala sobre isso. Na verdade, a carta aos Hebreus inteira é apenas uma pequena palavra de exortação. É uma palavra de exortação resumida, como diz lá nos últimos versículos, capítulo 13, verso 22, que foi direcionada para animar um grupo de crentes hebreus que tinham vindo do judaísmo e que alguns estavam querendo voltar para o judaísmo, outros até já tinham voltado para a antiga fé. Mas o autor dessa carta, que alguns discutem se é Paulo ou não, eu acho que não foi Paulo, tá? A principal razão para isso é que Paulo não recebeu o evangelho de homem algum,
mas recebeu do próprio Jesus, como ele escreveu aos Gálatas. O autor dessa carta não. Ele diz no capítulo 2 que recebeu o evangelho de outros homens, da parte de Deus, no capítulo 2. Então não pode ter sido Paulo. Tenho para mim que foi Lucas, mas sobre isso a gente conversa em outra ocasião. O autor dessa carta não apelou apenas às emoções dos irmãos, mas ele fez questão de mencionar os fatos. Então ele pegou os principais elementos da fé dos hebreus, da fé judaica, e foi trabalhando ao longo de toda a carta para animar aquele grupo de irmãos que estava quase desistindo, para que não desistissem da fé. Não desista da sua fé. Aqueles irmãos tinham sido torturados, tinham perdido bens, tinham passado muitas dificuldades. Nós não estamos nessa situação, estamos numa situação bem mais tranquila. Neste capítulo, então, nós vemos que o Filho de Deus é a principal maneira de Deus falar, é o principal meio de comunicação de Deus, é o seu Filho. E o seu Filho é superior a tudo e a todos. Vamos ver então sobre como o Filho de Deus é superior e a que ele é superior nesse capítulo. Em primeiro lugar, Deus falou no passado e fala no presente de muitas maneiras. O versículo 1 diz isso. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. E os hebreus, que são os judeus na verdade, estavam acostumados a ouvir a voz de Deus, estavam inteirados das maneiras de Deus se manifestar. Esse povo, ou seus pais na verdade, tinham visto o mar abrir e o povo passar, tinham visto antes do mar abrir as maravilhas de Deus no Egito, tinham visto profetas poderosos como Elias e Eliseu. Elias, que nem morreu, foi levado para o céu vivo, fez milagres, ressurreição. Eliseu também, Elias orou, desceu fogo do céu. Então era um povo que estava acostumado às maneiras de Deus falar. E no Antigo Testamento, nós vemos que Deus falou de diversas maneiras mesmo. Por exemplo, Deus falou por meio de profetas, de sonhos, de aparições dele mesmo, que a gente chama de teofania. Deus falou por meio de aparições angelicais. Até a lei dos 10 mandamentos foi dada por Deus por meio de anjos. A Bíblia diz isso. Deus, porém, não está calado. Mas agora Deus fala sobretudo por meio de seu Filho. Então, de vez em quando acontece um fenômeno da natureza. Há uns 20 anos quase, mais ou menos isso, não sei quem lembra, começou a surgir na janela de algumas casas aqui no Brasil, não foram muitas, mas ficaram muito famosas, supostas imagens de santos católicos. Lembram disso? Então, na casa da senhora lá, que não tinha nada a ver, se reunia uma multidão atrapalhando a passagem na rua, e o povo dizia: é Deus que está querendo falar. Não, não é. De vez em quando alguém tem um sonho esquisito, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, ou sente um arrepio na espinha e pensa: será que é Deus falando? Não, também não é. Se não estiver de acordo com a Bíblia Sagrada, você pode ter certeza, pode ser qualquer um, menos Deus. Deus fala por meio do seu Filho. Deus fala por meio da sua palavra. Essa é a principal maneira de Deus falar. Se algo que nós ouvimos por aí não está em conformidade com a Bíblia, não importa quem tenha dito, não importa se foi um pastor, se foi um padre, se foi um papa, se foi um líder espiritual de qualquer religião, se foi um grande professor da universidade, não importa, não vem da parte de Deus. Deus se manifesta no meio de pessoas simples, no meio do seu povo, Ele manifesta a sua palavra. Os cristãos não creem apenas nos dogmas de uma religião, mas um Deus pessoal, verdadeiro. Nós não cremos no universo, como as pessoas dizem por aí. O universo, hoje em dia está na moda isso, né? O universo vai conspirar a seu favor. Não, o universo é criação de Deus. Os planetas que existem, foi Deus que fez. Se tiver vida em outro planeta, não vida humana, foi Deus que fez. Esses buracos negros, essas galáxias,
as estrelas, a lua. Foi Deus que fez. Eles não falam. O zodíaco não fala. O zodíaco nada mais é do que um conjunto de estrelas que alguém disse, isso aqui parece com tal animal, parece com tal coisa. Não, não fala. Deus não fala por horóscopo. Deus fala por meio de Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos servir. Deus fala quando a gente se prostra diante dEle e ora, Ele responde. Nós não cremos no universo, nós cremos em Deus. Deus trabalha para quem nele confia, não o universo. Deus responde, Deus consola, Deus fortalece. O universo é só criação de Deus. É importante que fique muito claro que a gente não pode limitar o agir de Deus, porque Deus tem a sua multiforme graça e fala por meio da sua multiforme sabedoria. Mas a principal maneira que Deus fala é por meio do seu Filho, que é superior a tudo e a todos. Em segundo lugar, nós vemos que o Filho de Deus, que é a forma superior de Deus falar, está presente no mundo e se revela. Todas as revelações divinas no Antigo Testamento conduziam até o Filho de Deus, que é a revelação superior de todas as coisas. Então nós vemos Deus falando de diversas maneiras no Antigo Testamento, mas tudo isso era sombra, porque a realidade é Cristo. Tudo isso conduzia para o Salvador. Os sacrifícios do Antigo Testamento, as festas de Israel, o sacrifício, a roupa que Deus deu para Adão e Eva, de pele de cordeiro, não a roupa que eles mesmos fizeram, de folha de figueira cozida, não. Tudo que aponta para a remissão de pecados no Antigo Testamento, aponta para Jesus Cristo. O Filho de Deus é essa revelação final. Todas as coisas convergem para Cristo. Jesus Cristo é o centro de toda a história da humanidade. Ele é o centro do universo. Todas as coisas convergem para Ele. Então não há ninguém mais importante do que Jesus. Não há. Ele é o principal tema das Escrituras. Não é o único, mas é o principal. Ele é a razão da nossa fé. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Filho de Deus superior. Isso não significa dizer que depois que Jesus veio ao mundo, Deus não se revelou de outras maneiras. Se revelou. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos depois da morte e da ressurreição de Jesus. Jesus não escreveu nenhum deles. Aliás, a Bíblia só mostra Jesus escrevendo uma vez, que é na areia, em João capítulo 8. No episódio daquela mulher pega em adultério, que não tem nada a ver com Maria Madalena, aquela é outra história. E o texto não diz o que Jesus estava escrevendo na areia. Era um dos mandamentos? Era a lei? Não sei, como diz aquele grande teólogo sertanejo da Paraíba, não sei, só sei que foi assim, né? Mas todos esses livros foi a continuidade da revelação divina, esses 27 livros que fazem parte da nossa Bíblia, que a gente chama de Novo Testamento. E agora que a palavra de Deus está finalizada, nada mais pode ser acrescentado a ela. E nada pode ser retirado também. Então, na Igreja do Nazareno, por exemplo, nós temos o manual da Igreja do Nazareno, que é uma interpretação sobre orientações da liderança, como organizar isso, como organizar aquilo, como resolver esse problema, como resolver aquele. É um resumo das doutrinas bíblicas também, da história da igreja, mas o manual não tem nem de longe o mesmo peso que a Bíblia tem. Nenhuma outra escritura, nenhuma outra revelação pode ser comparada à palavra de Deus. O livro dos Mormons, que eles dizem que é o outro evangelho, o outro testamento de Jesus Cristo, não há outro testamento, só há um testamento, é a palavra de Deus. Os tantos livros e cartas de Ellen White que os adventistas continuam publicando e dizendo que é palavra de Deus, inclusive o Rodrigo Silva, que é muito famoso, acho que vocês que veem a internet acompanham. Então ele ficou famoso dando o ar da sua graça com questões técnicas mais curiosas. Realmente, o Rodrigo é um homem muito inteligente, mas infelizmente é um falso mestre, porque os adventistas não acreditam que a salvação da humanidade foi cravada na cruz.
Eles acreditam que isso aconteceu em 1844. Como é? Quando Jesus estava na cruz, ele gritou bem alto, uma das suas 7 frases: está consumado. Então tudo que vai de contrário à palavra de Deus está errado. Não importa quem tenha dito. Tudo absolutamente. Deus também deu dons aos homens. Com os dons que Deus deu à sua igreja, Deus fala ainda hoje por meio de profecias. Eu creio, eu já recebi várias profecias. Todas as que foram da parte de Deus se cumpriram. Outras estão para se cumprir, eu tenho certeza que se cumprirão. No entanto, a própria palavra de Deus diz que aquele que profetiza tem que ser segundo o padrão da fé. Romanos 12. Também diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5 que nós não devemos desprezar as profecias. Devemos examinar todas as coisas e reter o que é bom. Reter o que é bom é sobre as profecias que Paulo estava escrevendo. Então, quando você receber uma profecia, não aceite tudo de coração aberto. Julgue a profecia, porque a Bíblia manda fazer isso. Julgue, veja se procede da parte de Deus. E se tiver dúvidas, ore para Deus dar discernimento e fale com algum cristão mais maduro que você. E não tenha medo. Se for de Deus, se cumprirá. Se não for, não tenha medo. Deus está nos protegendo. O Filho de Deus é superior a todas as coisas. O Filho de Deus também é o herdeiro de todas as coisas, em terceiro lugar. Versículo 2 diz isso, irmãos: a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Veja, o universo é a criação de Jesus Cristo. O Filho de Deus é o verdadeiro herdeiro de Deus. Tudo que é do Pai é dele, é do Filho de Deus. E aí eu fico pensando que esse é o momento para a gente fazer uma reflexão sobre o que nós temos feito com aquilo que não é nosso, é do Filho de Deus. Tudo que a gente pensa que é nosso, não é. A gente não tem nada. Tudo que a gente pensa que é nosso, é de Jesus. Precisamos então cuidar devidamente de todos os recursos, de todas as bênçãos que nós temos. Porque na verdade nós somos meros administradores, meros mordomos. Nosso tempo, nosso dinheiro, nossa saúde, nossos parentes, nossos bens, nosso descanso, nosso trabalho, nosso intelecto, nossa mente, nossas emoções, nossos olhos, tudo pertence ao Filho de Deus. Nada é nosso, é só emprestado. Esse mundo que a gente usa hoje, daqui a 50 anos, 100 anos, ninguém vai estar mais aqui, né? Vai continuar aqui. Se Jesus não voltar daqui para lá, para restaurar todas as coisas, nossos filhos e netos vão continuar usando. Vejam, não é nosso. A gente está só aqui durante um tempo. Por que nós cristãos somos contrários ao aborto, por exemplo? Por muitas razões, mas a principal delas é que Deus dá a vida e só Ele pode tirar. A vida não é nossa. Então, por que nós cuidamos bem das coisas? Por que nós priorizamos a família, o trabalho, o descanso e a adoração? Porque só assim a prosperidade. Assim a gente tem dinheiro para pagar as contas. Assim a gente não fica vivendo aperreado o tempo inteiro. Se aperreia de vez em quando, faz parte, é normal. Mas não vive louco nesse mundo, vive em paz. Então Jesus é o herdeiro do Pai. Ele é o verdadeiro herdeiro de todas as coisas. Para os irmãos que receberam essa carta, primeiramente, foi motivo de muito consolo isso. Para nós deve ser também. Porque muitas vezes falta, ou pelo menos a gente pensa que falta alguma coisa para a nossa vida. Às vezes a gente quer fazer uma viagem e não tem grana. Ou tem grana, tem a viagem, mas a gente não tem tempo porque tem que trabalhar muito. Ou às vezes a gente quer comprar alguma coisa, ou terminar um curso, ou fazer alguma coisa, construir um templo novo aqui dessa igreja, que vá daqui até o outro lado e que seja lotado. Que bênção! Então às vezes a gente não tem esses recursos. Como lá na minha igreja, lá em Olinda, estamos mudando de prédio para um prédio maior, que cabe o triplo
de gente que a gente comporta hoje, mas Jesus, que é o herdeiro, pode nos dar. Ele pode abrir a nossa agenda como não existe antes, um tempo. Ele pode nos dar saúde, Ele pode nos dar bens, Ele pode nos dar verdadeiros amigos, Ele pode nos dar satisfação. Aliás, a verdadeira vida, a verdadeira alegria, só conhece quem serve a Jesus. As pessoas fazem coisas terríveis nas religiões pagãs, mas não conseguem se libertar, porque estão presas por Satanás. Mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele desfaz, Ele liberta, Ele resgata, Ele tira do poço sem fim, do fundo do poço. Ele dá liberdade, Ele dá paz. Ele é superior. Ele é superior. Em quarto lugar, irmãos, o Filho é igual ao Pai. Tal Pai, tal Filho. Versículo 3 diz isso. Acompanhe comigo, versículo 3. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tal Pai, tal Filho. Significa que Jesus é Deus, tanto quanto o Pai. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus também, mas é um só Deus. A Trindade é uma palavra que não aparece na Bíblia, mas a doutrina aparece nas Escrituras. E o que é isso? É simples. Nas palavras de Wayne Grudem, um grande teólogo, Deus existe eternamente como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Deus por si é a junção das três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três são iguais em substância, em atributos e em dignidade, mas não fazem necessariamente as mesmas coisas. Essa é a doutrina da Trindade. O Pai é sustentador de todas as coisas, o Filho também. O Pai purifica dos pecados, o Filho também. Aliás, sem a crença correta na pessoa de Deus, não há salvação. Eu não sei se aqui tem testemunhos de Jeová aqui na cidade. Eu não sei se alguém aí no nosso meio duvida da divindade de Jesus, mas eu vou dizer um negócio para vocês: não há salvação para quem tem somente o Pai ou para quem tem somente o Filho. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 2, versículo 23, eu vou mandar esse esboço depois para vocês, não precisa anotar. 1 João 2, 23 diz o seguinte: todo que nega o Filho também nega o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Então essa história de dizer que somente o Pai é divino é uma heresia. Isso é um ensino do diabo, não é o que a Bíblia ensina. O Pai é divino, o Filho também é. Na primeira carta de João ainda, no penúltimo versículo de 1 João 5,20, diz o seguinte: sabemos também que o Filho de Deus já nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. Estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E essa passagem está do mesmo jeito traduzida na Bíblia das Testemunhas de Jeová. Nem elas podem negar isso. O Filho é igual ao Pai. Você tem um filho, você tem um pai, você serve a Jesus Cristo. Se morrer hoje, você sabe se vai para o céu? Se você tem dúvidas, é melhor não arriscar. Receba Jesus na sua vida hoje como seu Salvador. Entregue-se a Ele. Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai lhe dar paz, Ele vai lhe dar vida eterna, Ele vai lhe dar certeza de vida eterna. Você vai dormir hoje como um anjinho, botar a cabeça no travesseiro e vai dormir em paz. Jesus purifica, Ele perdoa os pecados, Ele liberta do pecado.
ele dá rumo na vida, ele dá vida eterna. Tem o Filho e tem o Pai, porque o Filho é igual ao Pai. Em quinto lugar, irmãos, e esse é um argumento maior do capítulo, o Filho é superior aos anjos. E o autor dessa carta, que eu acho que foi Lucas, dá várias razões, 7 razões pelas quais o Filho é superior aos anjos. Mas aos anjos, todo mundo sabe que Jesus é superior aos anjos. Pois é, todo mundo sabe hoje, porque tem Hebreus escrito. Mas quando os irmãos não tinham essa carta, imagine, eles estavam em dúvidas. Porque na mente deles, conforme eles tinham aprendido no judaísmo, os anjos tinham poder demais. E de fato, os anjos de Deus têm muito poder. E eles podem fazer uma coisa ou outra, mas não a sua própria vontade. Então eu quero ver com vocês 7 razões que o autor fala aqui, porque o Filho de Deus é superior aos anjos. O Filho de Deus está sentado à direita de Deus. Versículo 3 diz isso. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. O que o Filho de Deus faz à direita de Deus? Ele intercede por nós. Romanos 8,34 diz que ele intercede por nós. Nenhum anjo, nem santo, nem líder espiritual, líder religioso, nem mesmo a mãe de Jesus, Maria, intercede por qualquer um dos homens. Apenas Jesus Cristo é digno, tão digno, que está sentado à direita de Deus Pai e intercede pelos pecadores. Somente Ele. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Não há um meio de se chegar até o Pai. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está com o Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Em segundo lugar, o Filho é superior aos anjos porque tem um nome melhor. Versículo 4 diz isso. Tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Que nome é esse? É o nome de Filho, já que o nome Jesus não aparece no capítulo. O nome de Jesus só aparece nessa carta, a primeira vez, no capítulo 2, verso 9. Então o autor ainda não está falando ainda sobre o nome Jesus. Não vamos confundir esse contexto com o contexto da carta aos Filipenses. Lá é outra história. O nome que ele recebeu aqui é o nome de Filho. Então, Jesus é superior aos anjos porque ele é filho. Os anjos não são filhos. Em terceiro lugar, o Filho é superior porque foi gerado de Deus. Versículo 5 diz isso. Pois, a qual dos anjos Deus alguma vez disse, né? Tu és meu filho, hoje te gerei. E lhe serei pai e ele me será filho. A nenhum. E aqui é interessante porque uma interpretação errada dessa passagem pode conduzir a uma falsa doutrina. Jesus é eternamente gerado, não é criado, é diferente. Essa citação é do Salmo 2. O Salmo 2 é um salmo de Davi sobre a realeza, que os reis eram tidos como filhos de Deus. Essa mesma passagem foi citada em Atos capítulo 13, falando sobre a ressurreição de Jesus. E é exatamente isso que significa aqui. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Foi isso que Deus Pai disse quando Jesus Cristo ressuscitou. Te gerei hoje, tu és meu filho. Aliás, quando Jesus foi batizado por João Batista, Deus também disse isso. Este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer, em quem me comprazo. E quando Jesus ressuscitou, ele foi declarado eternamente filho de Deus. É isso que significa essa passagem. Então Deus disse sobre seu filho: eu hoje te gerei, mas não disse isso sobre nenhum anjo. E é interessante, irmãos, já pararam para pensar que de todas as passagens bíblicas que falam sobre anjos, e são muitas passagens, só nessa carta anjos são mencionados 13 vezes com seu nome, fora outras coisas, né? Por exemplo, no versículo 14,
o nome anjos não aparece. Eles são chamados de espíritos ministradores, mas são os anjos. Mas em todas as passagens que os anjos aparecem na Bíblia toda, eles nunca são protagonistas. Nunca. Anjo sempre é secundário. Anjo nunca é, a passagem em si nunca está falando sobre o anjo. Deus é o principal personagem, é o protagonista. Ou seu filho Jesus Cristo, ou um dos seus servos humanos, mas o anjo é sempre alguém secundário. Então, isso é de chamar a atenção, não é? Outra coisa é que a Bíblia não diz quando os anjos foram criados. É de se pensar que eles tenham sido criados nos dias da criação, nos 6 dias da criação de Gênesis 1. Mas não. Quando a gente olha a criação, já tem um anjo caído, que é a serpente, no paraíso. E na verdade, em Jó capítulo 38, quando Deus está falando com Jó sobre a criação, os fundamentos do universo, aí ele diz assim: Jó, onde é que você estava quando eu estava estabelecendo os fundamentos do universo? E quando os filhos de Deus, os anjos, naquela passagem, gritavam de júbilo. Ou seja, quando Deus estava criando esse mundo, os anjos já existiam. Por quê? Porque Deus não dá detalhes sobre anjos, porque os anjos são secundários. O Filho de Deus, porém, é protagonista. Então, enquanto a Bíblia fala de modo secundário sobre os anjos, é porque a gente não precisa aprender tanto assim sobre eles. Mas o Filho de Deus é o principal assunto das Escrituras. E em quarto lugar, aliás, o Filho é superior aos anjos porque tem Deus como Pai. Os anjos não. Deus é o Criador dos anjos, não o Pai. Em quinto, o Filho é superior aos anjos porque os anjos adoram ao Filho. Então veja, o versículo 6 diz assim: e ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez Deus diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Opa, é uma ordem divina. Os anjos devem adorar o Filho de Deus. Os anjos não adoram seres humanos, não recebem adoração de ninguém, e nós não devemos adorar anjo nenhum, mas apenas o Filho de Deus. Isso é perigoso. Não sei, alguém aqui já viu um anjo alguma vez? Eu nunca vi. Já viu, pastor? Eu nunca vi, também não duvido de quem tenha visto. Eu já só mensagens que eu recebi de Deus em sonho. Se eu vi algum anjo, não sabia que era um anjo. No entanto, quando Pedro se encontrou com Cornélio, Cornélio pensou que devesse adorá-lo, porque ele era um apóstolo de Cristo. Mas em Atos capítulo 10, versículos 25 e 26, nós vemos o seguinte: quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Cornélio era um pagão, ele não sabia o que fazer. Mas Pedro levantou e disse: levanta-te, pois eu também sou um homem, ou seja, eu sou que nem você, não mereço adoração. Nós temos vivido, irmãos, um momento de crise na igreja evangélica brasileira, onde o culto à personalidade está ficando forte demais, está passando de todos os limites. Em muitos lugares, o pastor da igreja só chega no culto atrasado, de propósito. E quando ele chega, para tudo que está fazendo, as pessoas às vezes cantam até um hino e se levantam para o pastor chegar e subir até o altar. Isso acontece hoje em dia. Eu não estou chutando, eu sei que é verdade. Meus irmãos, se esse homem fosse um pastor de verdade, como o apóstolo Pedro, ele teria repreendido o seu povo, dizendo: não façam isso, adoração só a Deus. Mas essa é uma das marcas de que ele é um falso profeta e um falso mestre. Homem de Deus de verdade não recebe adoração de ninguém. Na Igreja Universal está lá na frente escrito: Jesus Cristo é o Senhor. De lado de fora, né? Da parede para fora. Porque para dentro quem manda é de Macedo. É do jeito que ele quer. Aliás, se você acha que eu estou exagerando, veja no YouTube, depois em casa, tem um vídeo do Edir Macedo dizendo que Jesus transformou água em vinho, mas não mudou a vida das pessoas. Mas quem fosse lá na igreja dele ia mudar de vida.
Você acha que um cara desse merece crédito na sua pregação? Falso mestre. Mas, irmãos, você pode pensar, eu nunca me prostrei diante de ninguém. Glória a Deus. Mas se um dia você tiver uma experiência angelical, tenha cuidado para também não se prostrar. Isso aconteceu até com um apóstolo de Jesus. O apóstolo João ficou tão maravilhado por receber aquelas revelações da parte de Deus, que quando ele viu um anjo, deve ser algo glorioso, ele até tentou, disse, pai, vou me ajoelhar aqui. Não sei se ele ficou com as pernas fracas também. E em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, nós lemos: então lancei-me a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, um verdadeiro anjo, olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. O Filho é superior, porque os anjos devem adorá-lo. E nós também devemos adorá-lo. Não aos anjos, mas ao Filho de Deus. Em sexto lugar, o Filho é superior aos anjos, porque os anjos podem ser transformados em qualquer coisa que Deus quiser. Mas o Filho de Deus é imutável. Veja os versículos 7 e 8. Sobre os anjos ele diz, Deus diz, de seus anjos ele faz ventos, e de seus ministros labaredas do fogo. Mas sobre o Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Que coisa curiosa. Aqui é uma citação do Salmo 104. E no Salmo diz que Deus pode fazer dos seus anjos qualquer coisa, até fenômenos da natureza. Meus irmãos, às vezes, um raio de luz que aparece para livrar um servo de Deus, pode ser um anjo que Deus está usando. Eu conheço uma irmã, minha sogra, quando ela era criança, ela estava com muito medo de ir para casa, da igreja para casa, era um lugar muito esquisito, ela disse. E ela orou, e apareceu do nada uma nuvem no céu. E ela se sentiu confortada. E ela foi andando para casa, e aquela nuvem foi acompanhando. Quando ela chegou em casa, a nuvem desapareceu. Uma vez a gente estava conversando sobre isso, e eu disse, deve ter sido um anjo mesmo. Porque Deus faz de seus servos labaredas de fogo, ventos. Vai de seus anjos ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Então os anjos podem ser usados por Deus até como fenômenos da natureza. Quantos de vocês não conhecem uma história de que algum crente estava indo para a igreja, era um lugar esquisito, e apareceu um homem bem vestido e forte, que deu segurança àqueles irmãos. E de repente, quando as pessoas olharam para agradecer, não tinha mais ninguém, era um anjo. Irmãos, os anjos de Deus estão trabalhando na terra. Isso é uma bênção, mas o Filho de Deus é superior. Então os anjos podem ser usados por Deus nesses propósitos, mas o Filho de Deus é imutável. Irmãos, a imutabilidade de Deus, o fato de que Deus não muda nunca em seu caráter e em sua essência, é uma das coisas que mais me chama a atenção em toda a Bíblia. Eu não faço ideia do que é isso. Então Deus, não tem dia que Deus está bom e dia que Ele está ruim. Ele é sempre bom. Não tem dia que Deus está mal-humorado. Ele é sério e Ele é bem-humorado. Ele é o Criador da beleza. Deus não vai ficar chateado com um e com o outro hoje e amanhã vai virar nossa cara, virar a cara para nós, melhor dizendo. Ele é imutável. Deus sabe de todas as coisas porque Ele é onisciente. Ele pode de todas as coisas, Ele é onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele é onipresente, mas Ele não fica entediado. Não, Ele está satisfeito com Ele mesmo. Ele não nos criou porque Ele estava solitário, não, irmãos. Deus é autossuficiente e autoexistente. Ele não precisa de mim nem de ti. Ele é imutável. Se os homens blasfemam, Ele não muda.
Se os homens o adoram, ele também não muda. O poderoso de Israel não muda. Podemos servi-lo sempre. E em sétimo lugar, o Filho é superior aos anjos, porque o Filho é Deus tanto quanto o Pai é Deus. No versículo 9, nós temos uma citação do Salmo 45. Veja bem como é claro esse salmo. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. É como se Deus Pai estivesse falando com Deus Filho. Por isso, Deus, ou o salmista estivesse falando com Deus Filho. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Deus, que é aqui o Filho de Deus, foi ungido por Deus Pai com óleo de alegria. E a gente vê isso se cumprindo em Atos capítulo 10, na pregação de Pedro na casa de Cornélio. Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com alegria e com óleo. Então, o Filho de Deus é tão divino quanto Deus Pai. Não há como ter um e não ter o outro. Se você quer Deus, você precisa querer Jesus também. Então, em quinto lugar, o Filho é superior. E, seguindo, o Filho é soberano sobre todas as coisas. Em sexto lugar, os versículos 10 a 12 dizem isso, sobre a soberania de Deus. Acompanhe comigo, versículo 10 ao 12. Também diz, e aí ele está citando várias passagens do Antigo Testamento: Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles serão destruídos, mas tu permaneces, e todos eles envelhecerão como roupa, e como um manto os enrolarás. Está falando do céu, da terra, da criação. E como roupa serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. O Filho é soberano tanto quanto o Pai. Quem manda no nosso país não é o presidente da República, nem o Supremo Tribunal Federal, nem os políticos, nem os bandidos, nem as autoridades. Não é quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Quem manda no mundo é Deus. É Deus. Ele fala e acontece. Ele permite e acontece. Ele barra e acabou-se. A Bíblia diz que a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. O Filho de Deus é soberano. Ele é inabalável. Nós nos aperreamos com a pandemia. Nós nos aperreamos com várias situações que já passamos. Mas o Filho de Deus está majestosamente sentado no seu trono soberano. Ele é o Criador da beleza e de todas as coisas admiráveis. Para onde a gente vai no mundo é bonito. Já prestou atenção nisso? O litoral é bonito. As praias são bonitas. O sertão é lindo. Se a gente está no Pernambuco, sobe um pouco mais, vai para Paraíba, é mais bonito ainda. Sobe para o Rio Grande do Norte, tem as dunas, é bonito. Vai contornando o país, vai para o Ceará, é lindo. Maranhão, Piauí, as belezas do norte, ainda Nordeste, mas vai chegando já no norte do país, é bonito. No sul do país é bonito e é frio. Aqui é bonito e é quente, as praias têm águas mornas. O que eu quero dizer é que tudo que Deus fez é belo. Cada lugar tem sua beleza, porque Deus fez tudo isso. E, em sétimo e último lugar, o Filho de Deus é superior. Ele foi colocado à direita do Pai e ele está esperando ver todos os inimigos de Deus se renderem. Mas os anjos não. Os anjos são simples servos de Deus. Veja comigo os versículos 13 e 14. Mas a qual dos anjos disse alguma vez:
assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, servos, né? Enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação? São sim. É uma pergunta retórica, uma pergunta que não precisa responder. Então, esse texto mostra que os anjos possuem um poder limitado. Não são filhos de Deus, são apenas criaturas de Deus e não podem se assentar à direita do Criador. Mas o Filho de Deus verá ao lado do Pai todos os inimigos se renderem. Porque um dia, não somente os crentes, os incrédulos, os ateus, os céticos, aqueles que eram de outras religiões e que serviam a demônios, aqueles que criticavam e xingavam os crentes, aqueles até que mataram crentes, que perseguiram, que jogaram pedras na igreja, irão se prostrar diante de Jesus também. Todos. Não significa dizer que todos serão salvos. Não. A salvação é para quem recebe Jesus nessa vida. Depois disso, segue-se o juízo. Mas querendo ou não, gostando ou não, toda a criação se prostrará diante do Criador. Toda a criação se prostrará. Então, resumindo, o Filho de Deus é superior a tudo e a todos. E Ele merece toda a nossa adoração. Para concluir, irmãos, percebemos nessa passagem que o autor faz uso de várias passagens do Antigo Testamento para formular seu argumento de que o Filho de Deus é superior a qualquer coisa e que não valia a pena voltar para as raízes da sua religião antiga. Mas, na verdade, o oposto é a verdade. Vale a pena sair de qualquer outra religião para se encontrar com Jesus Cristo. Em nossos dias, o Antigo Testamento tem sido deixado de lado em muitos lugares. Em muitas igrejas, ele é usado apenas como uma alegoria ou como um texto subcristão. Mas o Antigo Testamento é palavra de Deus, tanto quanto o Novo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é superior a tudo e a todos, não apenas aos anjos e aos profetas da Antiga Aliança. Todos os que querem servir a Deus Pai precisam servir e adorar a Jesus Cristo, porque Ele é Deus tanto quanto o Pai. E podemos nos achegar a Jesus com o coração aberto, sabendo que Ele não nos rejeitará, porque Deus é todo-poderoso e não muda. Ele sempre acolhe seus filhos. Então, nós sabemos que Deus sempre nos guardará em Jesus Cristo. E sabemos também que o Filho de Deus pode salvar qualquer pecador. Eu quero aproveitar a ocasião e quero perguntar para todos os irmãos se há alguém em nosso meio que gostaria de receber Jesus como Salvador hoje. Aceitar Jesus na sua vida, se tornar um crente, ter o perdão dos pecados, passar a viver de modo diferente, melhor, superior. Porque assim como Jesus é superior, viver com Ele também é uma vida superior. Há no nosso meio alguém que quer receber Jesus como seu Salvador hoje? Faça um sinal com a sua mão para a gente orar por você, lhe dar as boas-vindas. Há no nosso meio alguém? Se houver alguém que esteja encabulado, nos procure o pastor no final do culto. Venha nas próximas semanas, continue nos visitando, continue visitando essa igreja. Vamos orar. Vamos ficar em pé mais uma vez, pode ser? Senhor amado, louvado seja o teu nome. Obrigado por essa noite, pelo dia de hoje, porque tu és bom e o teu amor dura para sempre. Obrigado porque nós servimos ao teu Filho que é superior a tudo e a todos, Senhor. Ó Deus, abençoa o teu povo. Abençoa essa igreja com graça, com paz, com prosperidade. Ó Senhor, abençoa os teus servos que estão aqui à frente, o pastor Jonatas, sua esposa e toda a liderança dessa igreja, Senhor. Faz dessa igreja uma igreja próspera e frutífera, em nome de Jesus. Amém. Amém. Me dê só um minutinho, pastor. Pode sentar, irmãos. Me dê só um minutinho. Eu quero louvar a Deus, irmãos. Eu estou muito feliz. Eu estive aqui a primeira vez, há 1 ano e meio, mais ou menos.
em 17 de junho de 2023 e eu não consegui pregar naquela noite. Eu passei mal, eu estava muito doente. Depois daquele dia, eu tinha aula no dia seguinte, não dei aula e na verdade eu passei 2 meses afastado das atividades, sem conseguir praticamente ir na igreja, sem conseguir ler a Bíblia. E foi um momento muito difícil, viu, irmãos? Muito difícil. Meu pai estava doente, estava ocupado demais, mas eu quis voltar aqui para que o nome de Jesus seja glorificado. Então eu me cuidei, me preparei, fiz tudo o que estava ao meu alcance e disse: agora é hora de confiar em Deus e voltar lá para fazer o que não deu certo para fazer. E eu louvo a Deus pela oportunidade de ter pregado o evangelho nessa noite aqui. E mês que vem eu já marquei que eu vou voltar aqui novamente. E o pastor vai dar as instruções de como será isso aí.